regularização fundiária, ela possibilita a regularização de um imóvel de uma forma holística, de uma forma integral. A maioria das situações que envolvem a irregularidade fundiária, principalmente em capitais, elas são deficitárias, essas áreas, em relação às questões de infraestrutura essencial. E esse eu acho que é o instituto e é o tema mais polêmico da lei. Não é fácil trabalhar com REURB. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Central do Direito. Meu nome é Marcos e hoje vamos conversar sobre um tema que impacta diretamente o direito à moradia e à segurança patrimonial de milhões de famílias. Vamos falar sobre a regularização fundiária urbana, a famosa REURB, e a importância do papel do advogado nesse processo. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para nos guiar por esse assunto complexo e fundamental, trouxemos uma verdadeira especialista no assunto, doutora Josiane Cristina Martins, advogada há 22 anos, pós-graduada em Direito Ambiental e Urbanístico. Há 12 anos atua de forma exclusiva com o REURB. É fundadora do REURB+, coordenadora da Coordenadoria Estadual de REURB da OAB São Paulo. Também é professora, palestrante e escritora. Já percebemos que teremos uma verdadeira aula sobre o assunto. Doutora Josiane, seja muito bem-vinda à Central do Direito. Eu quero agradecer muito o convite de vocês. É sempre um prazer enorme falar sobre regularização fundiária. E é sempre gratificante saber que vocês que são incríveis, que tratam temas diversos do direito, se preocuparam em falar sobre regularização fundiária, especialmente por serem aqui da minha cidade de Limeira e por saber que a nossa cidade, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, né, porque é a minha área de atuação, mas é complicada essa questão da irregularidade fundiária. Nós somos a cidade que tem o maior número de condomínios de lotes parcelados no país. Hoje estima-se mais de 500. Então, realmente é um tema muito pujante e pertinente por si só, e especialmente por conta aqui da nossa cidade. Gratidão por essa oportunidade. Doutora, muito obrigado novamente por estar aqui conosco. O pessoal já viu a descrição do vídeo. A gente vai falar sobre a REURB, sobre regularização fundiária. E para iniciar, doutora, eu já vou ir direto a esse ponto. Doutora, o que é a REURB? Fala pra gente, explica para o nosso público, porque muitas pessoas ouvem o termo, mas não tem exatamente, não sabe do que se trata e para que serve. Sim. A regularização fundiária, ela possibilita a regularização de um imóvel de uma forma holística, de uma forma integral. A legislação que fala sobre o tema, que é a Lei Federal, que trouxe uma disciplina específica sobre a REURB, ela é de 2017, a Lei 13.465 de 2017. E a partir do artigo 9º da lei, fala, né, que a regularização fundiária é urbana, né? Por isso que a REURB tem a rural também, mas a REURB é a urbana. Ela é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Eu vou exemplificar com a uso capião, que é uma forma de regularização imobiliária e é uma das mais comuns e uma das que as pessoas mais acreditam que resolva uma dificuldade que ela tem em relação ao imóvel. A uso capião, ela reconhece propriedade. Então, eu ocupo um imóvel, até posso ter uma compra e venda particular e por N motivos eu não consigo escrituração e passar aquele imóvel para o meu nome, o reconhecimento de propriedade. Mas se eu tenho uma gleba, se eu tenho uma situação que eu tenho uma gleba, onde eu tenho vários imóveis parcelados sobre ele, eu consigo reconhecer propriedade, mas eu não destaco aquele imóvel como meu. Eu fico como sócio, eu fico como condômino. Eu tenho uma fração, eu tenho uma parte. Eu regularizei ele na íntegra? Não. O que a REURB permite? Ela permite que eu faça o parcelamento do solo, ela permite que eu titule o ocupante, inclusive se eu tiver qualquer tipo de ônus, penhora, indisponibilidade. Questões ambientais são super flexíveis. E mais que isso, a maioria das situações que envolvem a irregularidade fundiária, principalmente em capitais, elas são deficitárias, essas áreas, em relação às questões de infraestrutura essencial. Não tem água, não tem esgoto, não tem a drenagem, enfim. E isso é obrigatório se tratar. Na REURB nós sempre fazemos um plano, aliás, primeiro um diagnóstico de todas as irregularidades, então eu faço análise da matrícula, eu entendo como aquela ocupação aconteceu, como as pessoas estão na posse, se foi compra e venda, se foi uma invasão,
se tem contrato, se teve escritura, infração e quer só parcelar solo, enfim, fazemos toda uma análise fundiária mesmo de registro. Tem cada história, doutora. Tem muitas. Depois a gente analisa a questão ambiental, a questão de como aquele parcelamento ele foi consolidado. Pode ser loteamento, pode ser um condomínio de lotes, pode ser um acesso controlado. Existem formas de parcela solo e formas de consolidação, né, que aconteceram nas formatações que deveriam ter acontecido da forma regular e não aconteceram. Então, nós precisamos fazer essa classificação. E aí, depois, a questão da infra não implantada. O que tem, o que não tem, se tem precário, para depois eu montar um plano. Então, é completo. Né? A REURB, ela permite que eu resolva o todo daquela irregularidade daquele núcleo. O núcleo ele pode não só ser a matrícula irregular. Se eu tenho um loteamento, por exemplo, eu posso trabalhar por fases, como a própria lei fala, eu posso fazer por quadras, mas sempre demarcando em projeto aquele perímetro e trazendo a solução para parte daquela matrícula irregular, mas o objetivo final, matrícula individual, com titulação e as questões da infraestrutura e ambientais, se tiverem, para que sejam resolvidas. Então, é fantástico. Eu resolvo tudo. Tudo. Dá para entender que a doutora é apaixonada pelo assunto. Nós já sabíamos, gosto, né? Mas ouvindo é de encantar. Doutora, e qual que é o cenário de irregularidade fundiária no Brasil? Por que a REURB ela se tornou uma política pública tão importante? Eu, apesar de trabalhar com REURB há mais de 12 anos, mesmo antes, né, da existência dessa norma, até por conta de uma história triste da nossa cidade, que foi a demolição da água espraiada parcial, das casas, foi por essa situação que eu me envolvi no assunto e mergulhei. Fiz transição de carreira porque eu era da área trabalhista corporativa, não era nem da trabalhista reclamante. Trabalhava realmente analisando riscos antes da empresa tomar alguma atitude, né, de grandes empresas. Mas doutora, aí, eu só vou fazer uma ponte. Compartilha com a gente esse caso. Compartilha. Por favor, eu acho importante para a audiência, porque, né, como a gente fala com o Brasil todo, exato, pode não ser muito familiar só pelo nome. É um caso muito delicado para quem conhece, mas eu acho importante até pela importância, né, de levá-la para uma transição de carreira. Exato. É uma questão que eu falo que é o meu propósito de vida hoje. É propósito mesmo, porque é muito... ou você se envolve até o pescoço, ou você não vai trabalhar da forma adequada. Porque você precisa ter a empatia plena, ir ao local, entender, ouvir as famílias, saber de verdade a dor que elas estão sentindo. Não dá só para ler um processo e você ter essa situação de se pôr no lugar da pessoa, né? Então, foi uma conhecida minha que ela tem casa lá. E ela me procurou. Olha, demoliram parcialmente os imóveis. Você tem que me ajudar. Eu falei, mas como que eu vou te ajudar? Não tenho a menor ideia de onde eu começo. Ela falou, olha, todo mundo falou para mim, os profissionais do direito que eu procurei, que não tem o que fazer, que vão demolir o resto. Mas você é minha amiga, eu tenho certeza que você vai me ajudar e que você vai ter empatia comigo. Eu falei, Jesus, agora ela me desafiou. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Não, de fato, a empatia já começou aí. Realmente eu estudei bastante, encontrei na época uma decisão só do STJ que falava sobre a nulidade processual pela ausência das pessoas que têm a posse desses imóveis parcelados de forma irregular, muito específica, até a irregularidade do solo, né, do parcelamento irregular. Que a gente fala aqui no interior a mosca branca do olho cor-de-rosa, agulha no palheiro, achei. E foi com base nela que a gente fez a defesa, pediu a inclusão de todos os compradores que têm um contrato de gaveta que não aparecem, que não existem, a publicidade, a existência de reconhecimento da propriedade o registro na matrícula. Então, o contrato de gaveta é de gaveta mesmo, né? Ninguém sabe que eu existo. Mas quem se prejudica ao final, não participando da ação? A gaveta, aquele que está escondido. Então, realmente foi essa tese que no Tribunal de Justiça modificou a decisão da sentença de mérito, porque foi uma liminar que veio, né, que decidiu a demolição e exatamente não participa dos autos, titular de matrícula, loteador, engavetaram, correu a revelia e quando eles souberam do processo já era o trator passando em cima das casas de quem não estava lá e não pôde fazer o cordão humano para proteger a sua. Então, até hoje tem no YouTube, se você procura a demolição do renascer do Água Espraiada, tem esse vídeo, é muito triste, é impactante. E ele não é uma exceção. Ele não é uma exceção.
Porque parcelar solo é um crime, é uma burla à lei 6766. Está no artigo 50, ele inclusive é passível de reclusão para quem comete esse ato. Loteador, corretor. Então é muito mais grave, não é um contrato de gaveta puro e simples. É uma forma de vender partes de uma gleba sem a aprovação municipal, sem a implantação da infraestrutura básica. Então, de forma irregular. É muito E complicado. o impacto disso é absurdo. Absurdo. Então, estima-se hoje que mais de 60% dos nossos imóveis, país, tenham algum tipo de irregularidade. Nessa proporção, Nessa é muito proporção. relevante. É muito relevante. Não se tem um estudo concreto, tá? Não tem. Mas municípios pequenos, principalmente. Eu faço muita coisa em muito município pequeno. População 20 mil habitantes, né? Às vezes até menos. Mas não tem nem 10% dos imóveis no registro. E aí, se nós fizermos por essa expectativa de pequenos, aí a proporção é muito maior. A gente tem nós somos norteados por essas pesquisas em relação aos imóveis das capitais. Agora, se nós considerarmos o resto, certamente tem um percentual bem maior do que esse que eu te falei. Então, é muito relevante. E eu nunca tinha me atentado em ler a exposição de motivos da criação da medida provisória, que a medida provisória ela foi criada no fim de 2016 e convertida na lei em 2017. E eu fui convidada a dar aulas o ano passado sobre o tema e fui a estudar a exposição de motivos. E é muito linda, porque lá eles descrevem o porquê eu tenho essa necessidade de criar essa lei. Os números por si já são alarmantes, eu acho que isso já é. E isso é realmente o início, né, do texto é esse. Mas antigamente, pelas leis ordinárias que haviam, você conseguia fazer parcialmente alguma regularização e não integral, como é o objetivo da regularização. Por exemplo, e esse eu acho que é o instituto e é o tema mais polêmico da lei. A lei, quando você executa a REURB, se eu tenho um imóvel, um núcleo, né, que a gente fala do núcleo, que ele é consolidado, que ele é construído, né? Que é o que é difícil reversão, a lei fala isso, que é anterior a 2016, a 22/12/16, que é a data da MP. Nós podemos conceder uma forma de reconhecer propriedade, um instrumento de reconhecimento originário de propriedade, que chama legitimação fundiária. E esse instrumento, ele permite que, se houver naquela matrícula da gleba, que você tenha ela na transmissão não, porque não transmite, perdão, né? No reconhecimento da propriedade para quem ocupa, que todas aquelas indisponibilidades não se transfiram para aquele imóvel, porque é tudo nascendo do zero. Eu tenho, de fato, uma situação que eu estudo para resolvê-la, mas no direito é do zero a matrícula sendo aberta e a titulação sendo concedida nessa modalidade. A matrícula livre de ônus, desembaraçada, é vida nova daqui. Eu sou o primeiro dono. Coisa linda. Não é? Lindo de ouvir. Desamarra, né? Que Desamarra. Tira o entrave. Tirou o entrave. Isso era um problema muito grande, porque parcelava solo, mas eu transferia a questão, né, da propriedade anterior, e aí eu não conseguia nunca resolver, porque pelos meios comuns eu vou inventariar. Tem uma situação que teve o falecimento do titular originário. Aí tem uma briga, enfim, N motivos que não possibilitavam a titulação. Então, eu não conseguia resolver da forma integral. Então, eu estou falando de uma coisa, né? Então, assim, eles trouxeram e pensaram em muitas soluções que eram entraves para a regularização imobiliária. E é um pedaço de cada coisa REURB. Quando a gente pensa em questões acadêmicas, vamos estudar a questão da origem, né, da lei. Não é uma norma. São várias normas, porque eu tenho todas essas questões que eu falei, que a gente trata, que a própria lei fala. Eu trato do direito urbanístico, eu trato do direito registral, eu trato do direito ambiental. Então, ela tem um pedaço de cada coisa, porque ela resolve tudo. Entendemos agora a paixão do assunto. Realmente, doutora, muito bom. E muito bom. Nesse ponto me surge a dúvida, porque o papel do advogado é tão essencial para esse processo dar certo, e já penso, é necessário de início já falar com o advogado, então? Com certeza. Eu defendo isso de uma forma
ferrenha. Por quê? Os profissionais de engenharia, os órgãos de classe, CAL, CREA, eles tomam para si todo o sucesso da regularização. Posso dizer que no passado até ok, porque a própria 6766 ela traz algumas formas de você fazer regularização do parcelamento do solo, mas as questões de direito, como eu disse, né, de titulação, enfim, das questões registrais, elas não eram passíveis, né, de resolução. Então, eles entendiam que somente a questão técnica era a que permitia a regularização, e não é um pedaço, é uma tarefa, é uma atividade multidisciplinar a REURB. E o advogado, quando a gente começa uma análise, uma pré-análise do núcleo, a primeira coisa que a gente tem que buscar, origem no cartório, a origem registral, porque o final é o cartório, e o começo também, eu tenho que estudar o fundiário é o chão, como é que aquilo está no cartório. Às vezes eu nem tenho nada de registro, é comum, tá? Muito mais comum do que vocês imaginam, às vezes eu nem tenho um lastro registral de origem, aquele imóvel pode ser até um imóvel, teoricamente, né, pelas nossas leis, um imóvel lá público, né, porque ele não teve um reconhecimento de propriedade a ninguém de uma maneira direta, né, particular, privada. Fica como terra devoluta, mas eu preciso estudar a origem daquilo em cartório. Quem tem o Paranauê, né, vamos falar assim, quem é o profissional que tem o conhecimento de norma para fazer essa primeira análise? Porque não é só ler matrícula e ver o que está escrito, eu tenho que entender o que está escrito. Então, para você ter ideia, hoje já existem advogados especialistas em registro de REURB, de tão específico que é, porque as nossas normas da Corregedoria, o nosso Tribunal de Justiça, ele tem um provimento que foi criado para facilitar o registro. E tem mais de 100 itens. Então, você tem que ser especialista. Porque tem muito oficial de registro que não registra CRF, que é o final, né? A aprovação da REURB, a certidão da regularização de regularização fundiária CRF. Nossa, é muito comum. Você bate lá para registrar a nota de devolução. Mas não é porque é alguma coisa do provimento que não está cumprida, porque acha que não é possível se registrar o título. Para vocês terem noção do quanto é complexo ainda a aplicação, tanto por parte do município quanto por parte do cartório. São 2 momentos do registro. Primeiro o município aprovando, né? Aí eu tenho a aprovação para levar a registro. O registro não é fácil também. Não é fácil trabalhar com REURB. A lei é incrível, existem todas as possibilidades possíveis do planeta de resolvermos as questões, mas o município negando a instauração do processo, demandando judicialização, e cartório que fala que não, e aí demandando suscitar dúvida, e juiz que chega lá com a suscitação que você vai despachar e fala, doutora, eu não sei o que é, me explica o que é essa lei, porque eu quero registrar, mas eu não conheço. É muito, nós estamos mais do que engatinhando em relação à divulgação adequada da lei, ao entendimento do município que ele tem dever, é poder dever e não faculdade de executar e processar a regularização. E o cartório entender que ele tem um provimento onde eu tenho itens ali na norma da corregedoria que eu só tenho que conferir em xeque que está ok. Estando ok, eu levo a registro o título. Eu não tenho que discutir se o município está certo, se está errado, se isso que... Não é fácil. Tem que ser didático também, o especialista, porque ele tem que ensinar ainda para muita gente. Tem. Mas, assim, essa questão do convencimento tem muita falta de vontade. Falta de vontade. Aí não quer ouvir. Uhum. Aí é aqueles macaquinhos, né? Fecha o olho, fecha o ouvido, tampa a boca. Uhum. Infelizmente. Então, a doutora Zuleide, que está aqui nos bastidores, nos vendo, meu braço esquerdo, direito, meu dedinho do pé, eu falo que infelizmente, claro que é nosso trabalho, mas nós estamos com muitas demandas de judicialização em questões que envolvem a REURB, por conta dessas coisas que nós temos vivenciado. E é triste. É triste. Doutora, mas falando dos objetivos da REURB, né? Quais são os benefícios concretos
para a pessoa que tem seu imóvel regularizado, que tipo de garantia e vantagens ela passa a ter? Regularização imobiliária sempre dá a ideia da segurança jurídica. Segurança jurídica. O imóvel com a matrícula aberta no meu nome, eu consigo usá-lo para garantia de um financiamento. Se eu coloco lá, né, como uma garantia para eu tomar um empréstimo, tomar crédito, quero melhorar minha casa. Se eu falecer, tá super tranquilo para os meus filhos terem, né, a herança ali muito tranquila, está no meu nome. Mas eu quero vender. Quem tem interesse em comprar, pode financiar essa casa, porque eu tenho lá tudo bonitinho, registrado, né, no cartório. Então, a primeira ideia é essa. Mas as questões que estão por trás disso são muito maiores. Nós temos que pensar que existe irregularidade tanto do pobre miserável da favela, quanto de imóveis de altíssimo padrão. Não tem uma regra. A irregularidade, ela abarca vários níveis, várias classes sociais. E aí a gente pensando na situação mais hipossuficiente. Tem situações que a gente chega para fazer cadastro social, porque a Regular tem 2 classificações. O social até 5 salários mínimos, você consegue enquadramento no social, e o específico acima disso. Isso é mais questão hoje de emolumentos em cartório, tá? Você fica dispensado. Porque o município não tem essa obrigação de arcar com esse custo. Antes tinha, mas a lei foi modificada. Um S pode contratar uma empresa privada também hoje para fazer a sua regularização. Mas já teve situações que a gente vai no cadastro para titulação mesmo. Não só a questão de classificação, né, social, mas o cadastro de beneficiário que a pessoa não tem certidão de nascimento. Entendeu? Então, existe um trabalho todo, quando nós temos uma situação dessa, normalmente é um município envolvido, e aí faz mutirão do cartório de registro civil. Quem aqui nesse núcleo não tem? Vamos resolver. Eu sou separada há anos, e a lei fala, né, preferencialmente registro em nome da mulher, tal, mas está lá. Peço a certidão de casamento, porque isso é um documento essencial, são os dados que constam lá no registro, né? Doutora, mas eu sou separada de fato há 30 anos, mas aqui eu não me divorciei, estou casada. Mas você não vai colocar teu ex-marido no documento como proprietário, ainda que seja preferencialmente o nome da mulher. Então, existe uma preocupação com quem trabalha só com esse assunto, de também chama-se um mutirão para divorciar o pessoal lá. Nossa, é um trabalho bem amplo. Resolve a vida dela, mas isso é a função social. É a dignidade da pessoa humana, não só no reconhecimento do imóvel, da propriedade dela, porque os problemas da irregularidade fundiária, eles estão muito abaixo. Quando a gente vê por trás do porquê aquela pessoa está naquele imóvel irregular, é porque ela não tem as outras questões essenciais e básicas que o ser humano tem que ter. A casa dele, o esgoto cai dentro do banheiro, junto com o lugar que ele toma banho ali exposto. A água dele é uma água que ele vai buscar contaminada para cozinhar, para fazer o que for. Então, é o básico. E isso deixa a pessoa, deixa o cidadão, deixa o ser humano se sentindo mesmo inferior em todos os sentidos. Desumaniza, né? Desumaniza. Quando você faz... Já tem estudos feitos de locais que passaram por regularização fundiária, as pessoas melhoram os seus imóveis. As pessoas, elas que não têm trabalho formal, elas se qualificam para buscar o trabalho formal. Favela. Isso é mais comum em favela, tá? Mesmo, em comunidade. Não tem CEP, porque não tem rua, não tem nada. É um amontoado de terra e uma casa aglutinada ali em cima da outra. Ela não consegue pedir o iFood, porque o iFood não vai conseguir chegar na casa dela, ela não existe. Ela não consegue comprar Shopee. Olha o tamanho da proporção disso. É muito diferente do nosso mundo. Então, quando a gente se depara com situações desse tipo, é de partir o coração e de entender que é muito maior do que a situação da própria irregularidade em si. Então, o benefício não é a segurança jurídica. A pessoa ela vai se tornar pertencente de verdade à comunidade. Passa a ter um endereço. Ao mundo. É um mundo, gente. É muito... Chegar nesse Parece ano. bizarro. Parece bizarro, mas não é. É muito mais comum do que vocês imaginam isso. Para o município,
é outro ganha-ganha, porque ele vai, com os cadastros imobiliários, arrecadar IPTU. É recusa de receita não fazer REURB, porque ele está deixando que o município dele arrecade o imposto. Imagina a situação que eu falei de municípios pequenos, que já tem uma arrecadação horrorosa, mesmo que todos os imóveis fossem regulares, né? E aí você tem a questão que 90% não está no cartório. A maioria dos municípios não abre cadastro sem a matrícula aberta. Alguns têm, que é diferente, né? O cadastro, município IPTU, do imóvel aberto lá a matrícula. Mas a maioria não tributa. 90% de receita não arrecadada do IPTU. Um absurdo. A cidade não vive. Ela fica na miséria. Então, ela tem, o próprio município vai crescer ali o IDH. A renda per capita melhora. Se eu tenho comércio, eu não consigo nenhum alvará definitivo no município porque eu não tenho meu imóvel vinculado. É muita dificuldade, é muito problema que a irregularidade traz. E regularizar é resolução desses problemas. É ganha-ganha. É uma roda que gira só de forma benéfica. Não tem como falar e não dá nem para ter dimensão. Eu fui até puxando esses outros aspectos que eu falei para vocês, porque o primeiro lugar é a segurança jurídica. Não, é muito mais que isso. Segurança jurídica é o que o direito fala em publicidade, em garantia. E essas outras questões que eu falei. Até para a iniciativa privada, que você comentou, né? Se ela tiver um potencial cliente para consumir tudo que é entregue, Tem grandes distritos industriais que vivem de alvará, que vivem de alvará provisório, não tem alvará definitivo do município, não consegue empréstimo, não consegue, enfim, só coisa ruim. Não. Então, os benefícios, quando eu trato a irregularidade, são infinitos. Doutora, continuando até essa discussão, e agora não olhando tanto para o indivíduo, mas sim para a comunidade, imagino que os benefícios para a comunidade inteira, a doutora mencionou as favelas como um exemplo, são muito grandes, né? A doutora poderia exemplificar alguns benefícios, né? E como realmente fica claro esse benefício coletivo para esses espaços que precisam realmente desse processo? Sim, como eu falei, a questão de plano de regularização é entender que naquele local eu não tenho uma escola próxima, então a educação melhora. A questão que eu falo da água e do esgoto é muito séria. Tem pessoas que não conseguem, que falam assim, eu não vou porque hoje eu não vou poder tomar um banho, gente. Eu posso tomar um banho para minha escola. Como que eu vou nesse... Então, assim... Imagina como entrevista de emprego. Gente, a baixa estima, é isso mesmo. A pessoa se sente muito inferior em todos os sentidos. Não é intelectual, é pela falta da condição do essencial. Então, quando você traz a regularidade fundiária para um bairro, para uma comunidade, você dá esse direito a ela de ser o que ela tem que ser como cidadão, como ser humano em pertencimento. Isso é uma coisa muito gritante. Então, melhora o colégio, transporte melhora. Olha o efeito cascata, eu gosto de falar disso, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu vi uma palestra e eu repito isso. Se eu tenho uma situação insalubre por questão de água, e eu tenho uma água contaminada, aí eu vou tomar essa água, eu passo mal. Eu tenho que ir para o hospital. Eu estou onerando o erário público com aquele hospital que eu tive que acessar porque eu precisei do medicamento, eu precisei do médico. Aí eu tenho o meu trabalho. Eu não vou trabalhar porque eu tenho um absenteísmo. Aí o patrão tem um problema de não ter aquele empregado que não foi trabalhar por causa do quê? Da água. Os impactos, né? Não é só na comunidade, o impacto é na cidade inteira, do país Exato. todo. De novo eu falo, um efeito, né, um círculo de coisas ruins. Então, pensando que eu não tenho mais o ruim, melhora tudo. Procuro menos hospital, menos falta no trabalho. E é impactante. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei com isso na cabeça dias. Excelentes exemplos. Dias. Impressiona Impressiona porque essa é uma coisa muito fora da nossa realidade. Muito.
por fora. É o básico do básico do básico. O básico do básico. Certo. Doutora, e quais são as atividades, enfim, as etapas de atuação do advogado quando a gente fala de um processo REURB? Perfeito. Eu falo tanto que a gente começou no foco do advogado e eu fui destrinchando outras coisas, eu não finalizei. Importantíssimo. Mas é Vamos importante. só enfatizar. Falei da questão fundiária, do início, mas o processo na íntegra, ele demanda análise de leis. Até a topografia, ela tem uma regra diferenciada, trazida pela lei. Porque eu tenho que apontar tudo que eu tenho no núcleo, inclusive calçada, poste, árvore, contorno das casas. Porque o fundiário, primeiro eu regularizo o chão, não vou regularizar a casa. Até pode, de uma forma complementar, mas o primeiro passo é o básico. O básico é o parcelar o solo. E quando eu tenho uma topografia que eu estou fazendo um trabalho do zero, eu vou só levantar minha tragem, já referenciar e acabou. Não, no núcleo consolidado eu tenho que me atentar a várias questões. Depois o projeto urbanístico, que é o que eu desenho para abrir lá a matrícula no cartório, que é um pouco diferenciado, que vai aos memoriais, enfim. Tudo vai na lei. Por que a Josi empreendeu em ter uma empresa? Porque hoje eu não só presto assessoria jurídica, mas eu tenho uma empresa de regularização que tem todos os profissionais. Porque eu comecei a ter muita dificuldade com os profissionais que não queriam executar o que era obrigatório de acordo com a lei. Não, o que eu faço faz 50 anos assim, mas você não fazia REURB. REURB está na lei, não quero nem saber. E aí, por conta disso, houve uma necessidade, porque o meu jurídico não caminhava, se não fosse, né, caminhando ali paralelo da forma adequada com o técnico. O advogado é essencial. Ele sempre que realmente o que travar, ele que vai estudar e ajudar a destravar. Mas o advogado sozinho não faz a regularização. Mas ele pode atuar. Não existe, a gente fala due diligência, a análise de risco para a aquisição de um imóvel. Então, eu falo que é uma due diligência às avessas, porque é um estudo do núcleo. Então, nós temos que estudar todas as questões que envolvem direito. No ambiental, o que tem e o que eu consigo resolver dentro da lei, porque ela é super flexível. Então, um exemplo, APP. Posso ter uma APP de 50 metros, 100 metros. O que a lei fala, se já é uma área consolidada, é que eu não posso ter uma intervenção em uma área de 15. Então, se eu tenho uma APP de 100, aquela casinha estava nos 50 pela lei, como eu não regularizava, pela REURB regularizo, porque ela é só a faixa do 15 que eu não posso ter intervenção. Ela saiu da impossibilidade. Porque a REURB trouxe isso. Eu estou falando na REURB, porque no S não tem nem distância. Pode estar dentro da APP que não tem problema, se não gera risco. Então, como que o advogado não é essencial? Quem levanta a topografia e me faz a linha dos 15, topógrafo. Mas quem estuda e entende que aquilo pode ser regularizado, o advogado. As possibilidades, perfeito. Então, isso no início da análise, depois uma ação judicial que envolve irregularidade fundiária também, o advogado especialista em REURB tem que entender, porque uma ação civil pública que envolve parcelamento irregular de solo, que fala para demolir, enfim, você tem que entender muito da lei para você fazer a defesa. Um advogado especialista. E eu falo sempre. Se especialize. Existem milhares de imóveis irregulares. Mas, infelizmente, eu tenho visto muitos colegas que estão caindo de paraquedas agora, que fazem a confusão na regra geral de regularização imobiliária, não entendendo que a REURB ela tem muita especificidade. E você precisa estudar essas especificidades para atuar. Então, isso é uma coisa que eu acho bem importante. Então, só o advogado que vai defender um contencioso. E no administrativo, para instaurar o processo em si, já tem lá umas regras bem pesadinhas, que se você não entende da norma, você também vai trabalhar dentro do processo administrativo de uma forma indevida. E aí, mais ainda, no administrativo, todos esses profissionais, já que é uma atividade multidisciplinar, trabalhando de uma forma igualitária, assim, né? Igualitária, não é igualitária, falei a palavra errada. Falando a mesma língua. Porque a coisa só vai avançar, se o advogado está dando norte, orientação, a gente vai fazendo aquela situação caminhar, né? Ela acontece. Então, é fundamental. Como não, advogado? Quando eu escuto profissionais falando isso, todos os personagens são importantes. Assistente social, por exemplo. Eu já ouvi também muito advogado. É assistente social. A gente não está acreditando que meu colega está falando isso.
Porque quem tem a sensibilidade, quem entende como que funciona a questão do cadastro, quem vai entender a classificação, isso é obrigatório constar, é uma das coisas que a REURB exige. Então, assistente social é essencial. Todos os personagens são essenciais. Agora, nós temos um nicho infinito, porque tem muita gente que associa a REURB à favela. E eu já mostrei aqui para vocês que... É bem maior do que isso. Muito maior do que isso. Falando por Limeira. 500 núcleos, tudo em zona rural, parcelado lá, chácara, que não é mais recreio, muita moradia. É uma população miserável. Não é uma população rica, mas é uma população miserável. E olha a quantidade de pessoas que estão nessa condição irregular. 500 núcleos e a formatação de condomínio de lotes, né, que é toda a área privada, com as vias de circulação interna, a maioria fechada, né? Pode até nem ser fechado, mas eu não tenho a via pública. Então, são lotes para as vias públicas, por isso que é o condomínio de lotes. É alarmante. Então, já exemplifiquei uma outra categoria. Tem muito bairro em capital que começou regular, década de 50, 60, 70, antes até da 6766. N motivos, está lá aprovado o loteamento, mas não conseguiu o registro. Como que eu resolvo? Tantos anos passados, a característica daquele parcelamento certamente já não é mais o mesmo. Então, você precisa fazer um novo levantamento topográfico, identificar as novas unidades, ou, quando raro isso acontece, como é que eu vou titular essas pessoas? É uso capião? Parcelamento do solo não existe. Tá lá, comprei do loteador, o que eu faço? Não, parcelou, tá certo. O que eu faço? A própria REURB ela trouxe um instrumento de só titulatório, a CRF, para fins de titulação. Posso pela legitimação fundiária ou pela legitimação de posse, que são os instrumentos específicos da REURB, eu consigo titular. Muita ferramenta. Muita forma, assim, muita situação. Condomínio edilício. Eu tenho condomínio edilício em regularização aqui. Incorporação começa, tudo ok. Aí no meio do caminho, quebrou a incorporadora. As pessoas terminaram a construção, tem a BITS, tem a VCB, mas não tem as unidades abertas. REURB. Porque o projeto, apesar de ser, né, vertical, a gente olhando horizontal, o que eu tenho em cartório? Lotinho, fração, né? A fração não, as unidades imobiliárias, os apartamentos. REURB. Bom demais. Como que o profissional do direito que trabalha com regularização imobiliária não se atentou a isso? Eu participei de um congresso em Santos no fim de junho, falando do tema, eu perguntei no congresso. Só profissionais de alto escalão de regularização imobiliária da Baixada Santista. Quem já fez REURB? Ninguém levantou a mão. Mais de 200 participantes. Impressionante. E quem conhece a lei? 3. É chocante. Estou falando do profissional que pode trabalhar nesse nicho que regulariza tudo. Porque às vezes ele olha e fala, não tem como resolver. Tem. A REURB resolve praticamente. A REURB é trator. Resolve tudo. Tudo. De uma forma simplificada, digamos. Não fácil, porque tem muitos trâmites aí, mas ela possibilita que você regularize as coisas, né? Que não tinham solução. Quem conhece e vira a cara, às vezes, para o assunto, talvez é uma desvantagem financeira que outras áreas podem oferecer diferente, é isso? Exato. Entendi. Exato. Às vezes a pessoa quer fazer uso capião e ela está num bairro, olha como ela não teve o start. Ela está num bairro que ela poderia pegar simplesmente a quadra que fosse. Ela vai reconhecer a uso capião, como eu falei para vocês. Ela vai lá e coloca lá a titulação. A Josi é dona dessa casa lá, a verba lá, né? O imóvel. Mas ela tá sem... Ela é dona em conjunto ali, né? Com vários... O condomínio, né? Obrigatório. O Código Civil, tô lá como proprietária do todo. Não destaquei, mas se ela tivesse feito a análise fundiária adequada, ela poderia ver que aquilo era uma oportunidade dela fazer a REURB e cobrar individualmente para cada regularização que ia destacar solo e ia titular milhares de pessoas. Olha a falta de conhecimento que ela está perdendo de lucro, de dinheiro, falando em oportunidade de trabalho.
Perfeito. Doutora, voltando naquele ponto de comunidades inteiras, né? Quando o nível de processo que isso depende, o nível de... A doutora falou de uma análise de um espaço, tanto de documento que precisa ser analisado, trabalho que isso é. Pensando em uma comunidade de muitos desses espaços, quais os principais desafios que o advogado enfrenta para acompanhar todos esses processos, né? É um trabalho que deve exigir uma dedicação muito grande, né? Muito grande, muito grande. Nesses casos, quase sempre, tem a atuação do poder público, que tem uma equipe imensa para que isso aconteça. Dificilmente numa comunidade você consegue trabalhar de uma forma autônoma, sempre com a participação do poder público. Até porque existem outras questões mais delicadas envolvidas, como, por exemplo, infelizmente, né, tem que falar sobre esse assunto, isso hoje está muito comum, a questão das próprias facções criminosas que dominam, né, aquela área. Então, conversar com eles, convencê-los de que aquilo para a comunidade é bom, até porque às vezes ele tem 300 casas lá, porque ele também é bom, ele vai ser dono de verdade de tudo aquilo, está tudo certo. Então, é um trabalho muito delicado, é muita coisa envolvida, gente, muita coisa. Quem fala que fazer REURB é fazendo a todo direito, hoje, algumas pessoas que não entenderam ainda como funciona todo o contexto, saem colocando um custo aí lá embaixo, chegando a menos da metade do procedimento, ele abandona, porque ele não tem mais como bancar o essencial, porque é caro. A parte técnica é muito cara. Topografia, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro ambiental, o estudo social, né, o cadastro social, os assistentes sociais, que tem um trabalho importantíssimo, principalmente na comunidade, porque às vezes a própria pessoa ela nem entende o que ela tem direito, ela acha que ela vai ter um malefício, não um benefício. É bem complicado. Então, é um custo alto, né? Precisa estudar, precisa... E aí, no caso, voltando a falar, então, é um município com um corpo técnico infinito para possibilitar que isso aconteça. Contar mais um caso real meu, que não é comunidade, mas é vizinho a uma comunidade. E eu cheguei para fazer levantamento topográfico. Não só dessa cidade, é litoral. Cheguei é Santos, vou até falar a cidade de Santos. Uhum. Que nunca fez REURB, eu estou fazendo a primeira lá. Uma cidade das mais antigas do Brasil, com milhares de imóveis irregularizados, vocês imaginam, né? Uma das primeiras, a irregularidade fundiária lá infinita. E as pessoas que trouxeram esse trabalho em parceria comigo conhecem muito lá, o bairro, a comunidade, né? Que é vizinha. Josi, a gente precisa lá pedir autorização para subir o drone, porque não é a área da comunidade, mas vai subir drone, eles vão derrubar o seu drone. Ai, gente, que situação. Eu cresci na periferia de Itaquera, Coab. Eu cresci na periferia, mas é bem diferente. Não é essa periferia Coab. Né? Coab é um apartamento com toda a infraestrutura. Eu nunca tive problema. Eu sempre tomei um banho com água potável, saneamento implantado, água do chuveiro quentinha com a energia elétrica. Era a periferia, mas eu não vivia esse tipo de situação extrema. Lá não, aquela favela que você, para andar, você é mais gordinho, você não consegue passar de frente, você tem que passar de lado. Aí cheguei lá, esse dia tinha uma operação policial, barricada. 3 latões daqueles azuis assim, sabe, de concreto até a boca. Então eu já tive que passar por barreira. Baixa o vidro. Achando que advogar é fácil? Aí a pessoa colocou a cabeçona e viu que o meu, né, a pessoa que tá na parceria tava junto. Ah, é você, fulano, beleza. Você quer falar com o ciclano? Quero. Passou rádio. Ah, tá liberado. E aquele esforço, tirou lá aquela barricada e eu entrei com o carro. Suando frio, né? Aí vai conversar com o dono de tudo. Não, fica tranquila para esse trabalho, não. Só avisa antes que a gente fala com os meninos, tá tudo certo. Então você tem que entender que é uma coisa comum. Quer dizer, eu que já faço há 12 anos, não tinha passado por esse tipo de situação. Mas passei nesse dia. E é isso que eu falo, para você trabalhar com REURB, não é só trabalhar com a lei também, né? A gente fala, o advogado, ficar atrás da tua mesa sem entender o núcleo, sem entender toda a situação daquelas famílias, sem entender o que você vai entregar de benefício para aquelas pessoas, se você não tiver tudo isso incorporado e saber que você vai ter que, final de semana, fazer reunião no núcleo, que você vai trabalhar à noite também fazendo reunião com aquelas famílias, que no momento que você tem que fazer diagnóstico preliminar, você tem que acompanhar o técnico,
para você poder fazer lá o relatório. Então, você vai de botina, se é zona rural, já peguei carrapato, mais de uma vez. Tolei o joelho no app, que você acha, nossa, tem um mato, plaf, fica cheio de barro. Você tem que ter, faz parte do meu trabalho. Mão na massa, literalmente. Mão na massa. Mão na massa. E não é questão da remuneração em si, que é importante, a gente vive do dinheiro. A troca, né? A troca de tudo que a gente precisa na vida, a moeda é o dinheiro. Mas é muito amor e muita dedicação. O advogado que vai trabalhar com o REURB precisa entender que para ele executar um trabalho de excelência, ele precisa fazer tudo isso. Interessantíssimo. Doutora, ficou muito claro a questão do quanto o advogado especialista é um grande diferencial quando a gente fala dos trâmites, né? Mas o que pode dar de errado se essa regularização não acontecer por um especialista? Quais são os pontos de atenção aí, de falar o barato sai caro, né? Querer economizar e não se valer de um advogado que tenha um conhecimento específico sobre as regras. Exato. Milhares. Dentro do próprio município, questões ambientais que você pode colocar como passíveis de regularização e não tratadas, né? Eu dei um exemplo de APP, mas existem outras questões ambientais delicadas que a lei permite regularizar, mas você tem que fazer o estudo e muitas vezes você tem que fazer compensações. Porque pode ter, sim, havido dano ambiental. Então, você tem que ter conhecimento disso. Não fazer isso pode gerar um problema. Questão registral, de você não fazer as buscas adequadas dos titulares de matrícula, dos confrontantes. Porque existe um procedimento simplificado na REURB que eu não tenho eu não tenho uma necessidade, por exemplo, como na usucapião, até em uma retificação diária, de ter que fazer prova da tentativa de localização daquelas pessoas que estão ali em confrontação ou como até titulares. Então, a gente tem que ficar lá, busca, vai, até esgotou tudo edital. Não, a REURB ela tem uma forma simplificada, porque ela veio com esse viés facilitador de procedimentos. Porém, se eu não faço as buscas certas, eu posso ter um problema lá no futuro de uma nulidade, porque eu não fiz. Não é que eu simplificar, mas eu não fiz. Eu fiz errado. Tem que tomar muito cuidado. Estou dando exemplos assim de pinceladas pontuais. Outra questão, porque eu faço muito a REURB do fim específico. São as pessoas que ocupam os imóveis que bancam, né, que pagam. Hoje até eu tenho 2 empresas. Recentemente, o meu filho novo, a JR Regularização Fundiária, ela é especialista em trabalhos públicos. Licitações, né? Trabalho para município. E a REURB+, ela trabalha, o foco dela são os beneficiários finais, as pessoas que ocupam esses imóveis, né, irregulares. Então, a titulação, por exemplo, quando eu estou numa REURB, eu não mando nenhum documento para o município pessoal daquela pessoa. Quem faz o cadastro, quem faz a conferência, quem faz a avaliação de como é a situação das pessoas que ocupam o divórcio, o inventário, enfim. Eu que vou informar para o município quem vai receber uma legitimação fundiária. Olha a minha responsabilidade. Se eu não faço as devidas análises, até a gente faz busca em tribunal para ver se não tem litígio de posse, algum conflito, e pede para assinar, coloca a digital, o exame do pezinho, né, para vincular ali toda a questão de que, de fato, é aquela pessoa que ocupa e que não vai ter nenhum conflito futuro, porque eu posso titular uma pessoa, daqui a um tempo aparecer outro e falar que é o dono. De quem foi a responsabilidade na informação? Minha. Quais são os requisitos para eu titular, para fazer uma titulação, né, dessa forma? É complicado. E até no trabalho do município, porque no município sou eu que oriento o município em consultoria. E se eu orientar o município a errar uma coisa complexa e depois aquilo vir no futuro a ser contestado? Complicado. Complicado. Doutora, até nesse cenário de ignorância, realmente, que a doutora comentou que boa parte dos profissionais apresentam sobre o assunto, quais os principais mitos que a doutora já ouviu e ficou assim, gente, não acredito que estão falando isso sobre a REURB, que te chamou a atenção? Que tudo que a gente fala sobre essas possibilidades que são incríveis, tudo isso que a gente regulariza de uma vez, só que isso é mentira. É mentira. Não é zoar aqui, ó, os bastidores.
Já escutamos muito. Ah, não dá certo. Não, isso é mentira, imagina, não existe isso. Não conhece a lei, não sabe aplicar a lei e coloca em xeque o teu conhecimento. Já perdi cliente por profissional que fala que é um absurdo tudo isso, que não dá, que é impossível, enfim. É bizarro. Né? Como que eu posso afirmar uma coisa que eu não conheço? Vem aquela coisa do ego que a gente falou, né? O advogado é um bichinho, né? Por isso que eu falo, são poucos que têm essa disposição que eu tenho. Que eu tenho não, porque tem muitos amigos meus que amam como eu a REURB. Eu vou contar uma história para vocês, depois eu vou pedir muito para que essa oficial de registro de imóveis assista esse podcast, porque eu vou falar dela. Letícia, eu tô falando de você, meu amor. Eu falo, vou me arrepiar e eu choro. Porque nesse congresso do IRIB, a questão da regularização fundiária, ela tem sido muito trabalhada pelos registradores de imóveis. Claro, como que o cartório sobrevive se ele não tem os imóveis regulares lá? Eles já entenderam que a forma de levar esses imóveis para o cartório é REURB, porque dificilmente outras formas de regularização, né, trarão essas matrículas individualizadas para eles lá. Então, o cartório ele tem a função social muito importante. Né? A dignidade também finaliza lá, acaba lá no cartório, né? Tudo termina no cartório. E essa pessoa, ela teve o sonho dela, né? Enquanto estudante de direito, eu quero ser oficial de registro. E prestou vários concursos. Na pandemia, ela passou em 3 concursos por falta de um estado: Amazonas, Rio e São Paulo. Acho que é isso. Se eu errado, depois você me corrige, me perdoa. Mas eu sei que foram 3 concursos. E ela tinha que optar por um, porque saiu o resultado tudo junto. E ela falou que ela foi conversar com a mãe. Mãe, né, o que você acha, né? Ela falou, olha, você tem você ama o direito e tal, mas eu acho que não por dinheiro, filha, veja pela utilidade. Lá no Amazonas seu trabalho vai ter mais funcionalidade. Ela, tá bom, então, que já na hora, já fez lá a confirmação que ela ia pro Amazonas. E a mãe dela disse que não passou meia hora disso, morreu, infartou, teve um problema, ela faleceu. Então ela ficou, né, impactada, né, perdeu a mãe e, assim, minutos antes tinha pedido opinião. Então isso já é uma situação, né, uma tragédia. Mas foi minha mãe que me ajudou a escolher esse lugar. E depois ela contou que quando ela foi tomar posse no cargo, que ela não tinha, eu choro, porque é muito bonita. Ela falou que ela não tinha dinheiro para comprar passagem para tomar posse. A história dela tá até na rede social, né? A menina que vendeu bolo para viver o seu sonho, porque ela teve que vender bolo para poder tomar posse do cargo dela lá. As passagens dela e do pai. E aí, quando ela chegou lá, a cidade, a terceira maior cidade do Amazonas, São Gabriel de alguma coisa, que eu também não vou lembrar o nome, eu não estou lembrando com muito detalhe, mas é assim, uma cidade, é a terceira maior do Amazonas, que tem 26 tribos. A maior quantidade de tribos do país também está concentrada lá. E o cartório dela não é só imóveis, né? Cartório, registro civil, aquele cartório único. Ela falou, agora o que eu faço? Como que eu vou trabalhar aqui? Então, ela teve a atitude de contratar escreventes que atendessem todas as tribos indígenas. Eles falam os 26 idiomas, divididos entre os escreventes. E ela teve que estudar os costumes deles. Então, ela atende muitos sentada no chão, porque eles não sentam imóvel. E aí, os vídeos passando. E ela tem feito muita REURB lá, porque é muita terra pública o Amazonas. Ela falou que ela já chegou a fazer trabalhos que demandaram dela helicóptero em sobrevoo de 4 horas, mais 4 dias em navegação. Uau! Impressionante. Que missão, hein? Que missão. Para trazer regularidade imobiliária e para fazer, muitas vezes, trabalhos de dar a dignidade para esses povos que não têm nem a certidão de nascimento e para tudo. Eles necessitam disso, né? São povos bem isolados. Vocês entenderam a dimensão e a proporção? Que não é só o privado. Que o amor e que quando a gente fala dos personagens, se ela não tivesse toda essa disponibilidade, ela não ia fazer nada acontecer ali no cartório dela. Não é dinheiro.
Vocês entenderam que não tem só a questão financeira? Ela poderia ter ficado em São Paulo, num cartório que ia dar milhões para ela. O cartório de imóveis, na maioria dos casos, ele dá uma rentabilidade alta, né? Tem juiz que renunciou o cargo, né? Exonerou para prestar concurso em cartório. Então, o presidente do IRIB, a gente brinca, né? Ele foi juiz federal há muitos anos, o Baltazar. Ele faz, a gente... Baltazar, é o dinheiro, né? Porque ele era um excelente juiz, mas deixou a magistratura para ser oficial de registro. Não é o dinheiro só. O Baltazar também fala muito da REURB. Eles têm um programa que chama Caravana da REURB. Começou em Santa Catarina, incrível, e hoje deixou de ser regional, né? Não ficou só no estado. Hoje o Brasil, através do IRIB, da ONR, levam esse trabalho para os municípios, para que eles entendam a importância, a relevância, a obrigação da REURB. Até essa história de Manaus mesmo, né? Aliás, do Amazonas. Comunidades ribeirinhas que participaram da caravana é um mundo fora do nosso contexto. Tiveram que navegar dias, 30 horas, um dia e meio, 2 dias, para poderem chegar lá em Manaus, no tribunal, para poder participar do evento. Para regularizar os seus imóveis, para trazer dignidade para as pessoas. É muita dedicação. Então, quando a gente fala o porquê que a lei foi criada, dando uma pincelada de coisas que eu vivenciei, né, até recentemente. E que quando você pensa, quando vai entregar título, é uma choradeira só. Entregar matrícula de imóvel, tá CRF, não precisa ser nem o título. Saiu do município, que já é aquela grande vitória. Já um troféu. É um troféu. É maravilhoso. Porque depois, eu falo isso sempre também, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, o nosso bem maior é a vida. Nosso segundo bem maior é a nossa casa. Nossa vida está no nosso lar. Ter tranquilidade, chegar na minha casa, saber que está tudo ok, não tem preço. Perfeito. Dona Josiane, nós somos muito gratos aos profissionais que se disponibilizam e vêm aqui compartilhar seu conhecimento, contribuir com a nossa audiência, mas eu, sinceramente, quero fazer um agradecimento especial, porque a gente teve uma verdadeira aula sobre o assunto. Eu olhava para o Marcos e a gente estava assim, ó, aprendendo absurdos, emocionando aqui, porque é muito lindo ver um profissional que trabalha com tanta paixão no que faz, de verdade. É um privilégio, não tenho dúvidas, os seus clientes serem atendidos por uma profissional tão competente, tão dedicada e que verdadeiramente faz o melhor, aplica todo o seu estudo, o seu conhecimento para obter o melhor resultado. Então, agradecemos, né, a sua valiosa contribuição, te ouvindo e entendendo o quanto ainda tinha tanto para aprender sobre esse assunto, tornou esse episódio ainda mais especial, porque a nossa audiência ela é composta por pessoas que buscam informações sobre os seus direitos e por profissionais da área que estão no canal para se atualizarem também. Então, eu não tenho dúvidas que, como a doutora mesmo citou, é um assunto que ainda é tão desconhecido pelos colegas advogados. Então, não tenho dúvidas de que essas dicas, informações, elas vão disseminar muito, né? E nós vamos ter uma valiosa contribuição aí de caráter informativo sobre a REURB. Então, muito obrigada. Pode ter certeza que o que depender de nós, a gente vai divulgar muito esse episódio para que muitos advogados que tenham interesse em atuar no imobiliário ou até que já atuam no imobiliário tenham muita informação. Pode ter certeza que não foi em vão toda a sua dedicação estar aqui com a gente contribuindo e compartilhando seu conhecimento. Imagina, um prazer. E eu falei hoje, na verdade, a gente tinha até um foco para falar mais sobre a questão do papel do advogado na regularização fundiária. E se for necessário, se vocês assim quiserem, claro, eu volto aqui para falar do que vocês quiserem sobre o tema, porque eu amo. Já quero. Eu amo muito. Sim. Amo demais mesmo. Amo muito, muito, muito o meu trabalho e entendo a relevância e a importância dele quando ele é executado da forma que ele deve ser. Então, fico à disposição e agradeço demais essa oportunidade. Muito obrigado, doutora. Prazer conhecer não só uma missão que eu descobri, que eu não conhecia, que não é só sua, que é de vários outros profissionais que estão lutando por isso e que envolve toda essa parte que não é só a terra, não é só um registro, é a dignidade, é humanizar uma pessoa que precisa e que é
humana como todos nós. Exato. Então, assim, rico demais. Muito obrigado de verdade. E para quem está assistindo de casa, deixe seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma pergunta para a doutora, ela vai estar aqui. Com certeza ela vai voltar. Já tô bancando. Eu quero. E, enfim, foi um prazer ter você até o final aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima. E se esse episódio te ajudou a enxergar seus direitos com mais clareza, a nossa missão foi cumprida. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos episódios. Esperamos você lá!